Um grande homem demonstra sua grandeza, disse Carlyle, pela forma com que ele trata homens de menor importância. Bob Hoover, um famoso piloto de testes e de shows aéreos, estava retornando ao seu lar em Los Angeles após um show aéreo em San Diego. Conforme ele descreveu na revista Flight Operations, a cerca de 100 metros de altura, os dois motores, de repente, pararam de funcionar. Através da destreza de suas manobras, ele conseguiu pousar o avião, que ficou bastante danificado, apesar de ninguém se machucar. O primeiro ato de Hoover após o pouso de emergência foi inspecionar o combustível da aeronave. Conforme ele havia suspeitado, o avião de hélice da Segunda Guerra Mundial que ele havia pilotado havia sido abastecido com combustível de avião, ao invés de gasolina. Após retornar ao aeroporto, ele pediu para ver o mecânico que havia realizado a manutenção em seu avião. O jovem ficou bastante abalado com o erro que havia cometido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto Hoover se aproximava. Ele havia causado a perda de um avião extremamente caro e poderia ter causado a perda de mais 3 vidas. Você pode imaginar a fúria de Hoover. Podemos até prever a bronca que o mecânico receberia desse piloto orgulhoso e meticuloso por aquele descuido. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ele nem o criticou. Pelo contrário, ele pôs o seu braço enorme no ombro do jovem e disse: "Para demonstrar que tenho certeza que você jamais fará isso, amanhã quero que você faça a manutenção do meu F-51. Geralmente, os pais são tentados a criticar os seus filhos. Você esperava que eu dissesse, não faça isso, mas não o farei. Eu vou simplesmente dizer. Antes de criticá-los, leia um dos clássicos do jornalismo americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. Originalmente, ele apareceu como um editorial no jornal People's Home Journal. Estamos reimprimindo-o aqui, com a permissão do autor, conforme resumido no Reader's Digest. Father Forgets é um daqueles artigos que, elaborados em um momento de profunda sinceridade, toca muitos dos leitores de tal forma que se tornará uma cópia favorita, que será impressa vez após vez e se tornará perene. Desde o seu surgimento, Father Forgets foi reproduzido, escreve o autor, W. Livingston Larned, em centenas de revistas, jornais de empresas e em jornais em todo o país. Foi reimpresso quase que extensivamente em diversos idiomas estrangeiros. Eu, pessoalmente, dei permissão a milhares de pessoas que queriam ler o texto em escolas, igrejas e plataformas montadas para palestras. Já apareceu no ar em inúmeras ocasiões e programas. Curiosamente, periódicos universitários já o usaram, e revistas do ensino médio. Às vezes, as peças parecem se encaixar misteriosamente. Estas certamente encaixaram. O pai esquece. W. Livingston Larned. Escute, filho. Eu estou dizendo isto enquanto você dorme, debruçado com a sua mãozinha debaixo do seu rosto e os cachinhos dourados, molhados de suor e grudados em sua testa. Eu entrei no seu quarto sozinho. Há apenas alguns minutos, enquanto estava sentado na biblioteca lendo o meu jornal, fui invadido por uma onda de remorso sufocante. Sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Eu estive pensando sobre algumas coisas, filho. Fiquei bravo com você. Eu te dei uma bronca enquanto você estava se vestindo para ir à escola, porque você não enxugou o rosto direito com a toalha. Briguei com você por não ter limpado os sapatos. Gritei com muita raiva quando você jogou algumas coisas no chão. No café da manhã, também fiquei irritado. Você derramou algumas coisas. Você engoliu a sua comida. Você colocou os cotovelos sobre a mesa. Você colocou muita manteiga em seu pão. E quando você saiu para brincar e eu para pegar o meu trem, você virou para mim e acenou e disse, "Tchau, papai." E eu fechei a cara e respondi,
Endireite as suas costas! Depois, tudo recomeçou no final da tarde. Enquanto eu subia a rua, vi você ajoelhado brincando com bolinhas de gude. Havia buracos em suas meias. Eu te humilhei na frente dos seus amiguinhos e te fiz entrar em casa antes de mim. Meias são caras, e se você tivesse que comprá-las, você seria mais cuidadoso. Imagine isso, filho, vindo de um pai. Você se lembra, mais tarde, quando eu estava lendo na biblioteca, como você entrou timidamente, com um olhar de mágoa em seus olhos? Quando olhei por cima do meu jornal, incomodado com a interrupção, você hesitou à porta. O que você quer? Perguntei irritado. Você não disse nada, mas correu e atirou-se ao redor de meu pescoço e beijou-me, e os seus pequenos braços apertavam com o afeto que Deus havia colocado em seu coração e que nem a negligência poderia apagar. E então você sumiu, subindo os degraus da escada. Bem, filho, foi logo depois que o jornal escapou das minhas mãos e um medo terrível tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo comigo? O hábito de encontrar falhas, de repreender. Esta foi a minha recompensa a você por ser menino. Não é que eu não te amava, é que eu esperava muito da juventude. Eu estava te medindo com a mesma medida com que fui medido na minha vida. E havia tanta beleza, bondade e verdade em seu caráter. O seu pequeno coração era tão grande quanto o sol amanhecendo por sobre as colinas extensas. Você demonstrou isso pelo seu impulso espontâneo de entrar correndo e me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa hoje à noite, filho. Eu vim ao lado de sua cama no escuro e me ajoelhei ali, envergonhado. É uma tentativa um tanto inútil de arrependimento. Eu sei que você não compreenderia essas coisas se eu te contasse enquanto você estivesse acordado. Mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei o seu amigo. Sofrerei quando estiver sofrendo. Darei risada quando você rir. Morderei a minha língua quando vierem as palavras de impaciência. Continuarei a repetir as palavras como um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu te vi como homem. Mas, filho, agora, quando te vejo debruçado e cansado em seu berço, eu entendo que você ainda é um bebê. Ontem você estava nos braços de sua mãe, a cabeça em seu ombro. Eu fui muito, mas muito exigente. Ao invés de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir por que elas agem da forma que agem. Isso é mais lucrativo e intrigante do que a crítica. E gera empatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo significa perdoar tudo. De acordo com o Dr. Johnson, o próprio Deus não propôs julgar o homem até o final dos tempos. Por que você e eu o julgamos? Princípio 1. Não critique, condene ou reclame. Um grande homem demonstra sua grandeza, disse Carlyle, pela forma com que ele trata homens de menor importância. Bob Hoover, um famoso piloto de testes e de shows aéreos,
estava retornando ao seu lar em Los Angeles após um show aéreo em San Diego. Conforme ele descreveu na revista Flight Operations, a cerca de 100 metros de altura, os 2 motores, de repente, pararam de funcionar. Através da destreza de suas manobras, ele conseguiu pousar o avião, que ficou bastante danificado, apesar de ninguém se machucar. O primeiro ato de Hoover após o pouso de emergência foi inspecionar o combustível da aeronave. Conforme ele havia suspeitado, o avião de hélice da Segunda Guerra Mundial que ele havia pilotado havia sido abastecido com combustível de avião, ao invés de gasolina. Após retornar ao aeroporto, ele pediu para ver o mecânico que havia realizado a manutenção em seu avião. O jovem ficou bastante abalado com o erro que havia cometido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto Hoover se aproximava. Ele havia causado a perda de um avião extremamente caro e poderia ter causado a perda de mais 3 vidas. Você pode imaginar a fúria de Hoover. Podemos até prever a bronca que o mecânico receberia desse piloto orgulhoso e meticuloso por aquele descuido. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ele nem o criticou. Pelo contrário, ele pôs o seu braço enorme no ombro do jovem e disse: "Para demonstrar que tenho certeza que você jamais fará isso, amanhã quero que você faça a manutenção do meu F-51. Geralmente, os pais são tentados a criticar os seus filhos. Você esperava que eu dissesse, não faça isso, mas não o farei. Eu vou simplesmente dizer. Antes de criticá-los, leia um dos clássicos do jornalismo americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. Originalmente, ele apareceu como um editorial no jornal People's Home Journal. Estamos reimprimindo-o aqui, com a permissão do autor, conforme resumido no Reader's Digest. Father Forgets é um daqueles artigos que, elaborados em um momento de profunda sinceridade, toca muitos dos leitores de tal forma que se tornará uma cópia favorita, que será impressa vez após vez e se tornará perene. Desde o seu surgimento, Father Forgets foi reproduzido, escreve o autor, W. Livingston Larned, em centenas de revistas, jornais de empresas e em jornais em todo o país. Foi reimpresso quase que extensivamente em diversos idiomas estrangeiros. Eu, pessoalmente, dei permissão a milhares de pessoas que queriam ler o texto em escolas, igrejas e plataformas montadas para palestras. Já apareceu no ar em inúmeras ocasiões e programas. Curiosamente, periódicos universitários já o usaram, e revistas do ensino médio. Às vezes, as peças parecem se encaixar misteriosamente. Estas certamente encaixaram. O pai esquece. W. Livingston Larned. Escute, filho. Eu estou dizendo isto enquanto você dorme, debruçado com a sua mãozinha debaixo do seu rosto e os cachinhos dourados, molhados de suor e grudados em sua testa. Eu entrei no seu quarto sozinho. Há apenas alguns minutos, enquanto estava sentado na biblioteca lendo o meu jornal, fui invadido por uma onda de remorso sufocante. Sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Eu estive pensando sobre algumas coisas, filho. Fiquei bravo com você. Eu te dei uma bronca enquanto você estava se vestindo para ir à escola, porque você não enxugou o rosto direito com a toalha. Briguei com você por não ter limpado os sapatos. Gritei com muita raiva quando você jogou algumas coisas no chão. No café da manhã, também fiquei irritado. Você derramou algumas coisas. Você engoliu a sua comida. Você colocou os cotovelos sobre a mesa. Você colocou muita manteiga em seu pão. E quando você saiu para brincar e eu para pegar o meu trem, você virou para mim e acenou e disse, "Tchau, papai." E eu fechei a cara e respondi, "Endireite as suas costas." Depois, tudo recomeçou no final da tarde. Enquanto eu subia a rua, vi você ajoelhado brincando com bolinhas de gude. Havia buracos em suas meias.
Eu te humilhei na frente dos seus amiguinhos e te fiz entrar em casa antes de mim. Meias são caras, e se você tivesse que comprá-las, você seria mais cuidadoso. Imagine isso, filho, vindo de um pai. Você se lembra, mais tarde, quando eu estava lendo na biblioteca, como você entrou timidamente, com um olhar de mágoa em seus olhos? Quando olhei por cima do meu jornal, incomodado com a interrupção, você hesitou à porta. O que você quer? Perguntei irritado. Você não disse nada, mas correu e atirou-se ao redor de meu pescoço e beijou-me, e os seus pequenos braços apertavam com o afeto que Deus havia colocado em seu coração e que nem a negligência poderia apagar. E então você sumiu, subindo os degraus da escada. Bem, filho, foi logo depois que o jornal escapou das minhas mãos e um medo terrível tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo comigo? O hábito de encontrar falhas, de repreender. Esta foi a minha recompensa a você por ser menino. Não é que eu não te amava, é que eu esperava muito da juventude. Eu estava te medindo com a mesma medida com que fui medido na minha vida. E havia tanta beleza, bondade e verdade em seu caráter. O seu pequeno coração era tão grande quanto o sol amanhecendo por sobre as colinas extensas. Você demonstrou isso pelo seu impulso espontâneo de entrar correndo e me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa hoje à noite, filho. Eu vim ao lado de sua cama no escuro e me ajoelhei ali, envergonhado. É uma tentativa um tanto inútil de arrependimento. Eu sei que você não compreenderia essas coisas se eu te contasse enquanto você estivesse acordado. Mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei o seu amigo. Sofrerei quando estiver sofrendo. Darei risada quando você rir. Morderei a minha língua quando vierem as palavras de impaciência. Continuarei a repetir as palavras como um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu te vi como homem. Mas, filho, agora, quando te vejo debruçado e cansado em seu berço, eu entendo que você ainda é um bebê. Ontem você estava nos braços de sua mãe, a cabeça em seu ombro. Eu fui muito, mas muito exigente. Ao invés de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir por que elas agem da forma que agem. Isso é mais lucrativo e intrigante do que a crítica. E gera empatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo significa perdoar tudo. De acordo com o Dr. Johnson, o próprio Deus não propôs julgar o homem até o final dos tempos. Por que você e eu o julgamos? Princípio 1. Não critique, condene ou reclame.